Em um mundo cheio de super-humanos, há heróis que protegem a cidade dos que usam seus poderes para o mal e benefício próprio. As crianças idolatram esses heróis, sonhando em ser como eles, assim como Johnny Bolt, nosso protagonista, assistindo seu programa favorito, até que sua mãe chega e desliga a TV. Johnny vive uma vida difícil por causa de sua mãe solteira feminista, que traz homens estranhos para casa. À noite, Johnny vai para o seu quarto e diz a si mesmo que um dia escapará desse lugar. Para se distrair, ele se conforta lendo suas histórias em quadrinhos sobre o Utópico, seu super-herói favorito. No entanto, ele não consegue ter nem 2 minutos de paz quando sua mãe entra no quarto e diz para ele ir dormir. Ela apaga a luz do quarto e fecha a porta atrás de si. Mas, nesse exato momento, a luz de Johnny se acende novamente, para sua consternação. Isso acontece uma terceira vez, levando ela a escolher a violência com Johnny, pois ele está estragando sua noite. Johnny insiste que está realmente tentando não fazer isso. À medida que suas emoções aumentam, a lâmpada começa a piscar, até quebrar completamente e destruir todas as fontes de eletricidade da casa. A mãe de Johnny pensa que é apenas o fusível, e ordena que ele vá para a cama. No entanto, Johnny sente algo estranho dentro de si. Olhando para a lâmpada quebrada, ela se eletriza. Ele foca no carrinho de brinquedo e diz on, e para sua surpresa, acende. Johnny diz off e apaga as luzes. Ele repete algumas vezes até perceber que tem superpoderes e fica muito feliz com suas novas habilidades. Johnny começa a mexer no poste de luz fora de casa, e depois na vizinhança, até quebrar todas as luzes. Na cidade. Ele até explodiu a TV no andar de baixo enquanto sua mãe era assaltada. Na manhã seguinte, Johnny vai de bicicleta para a escola e encontra Tom, seu melhor amigo, ansioso para mostrar seus superpoderes. Johnny entra no trânsito e usa seu poder nos semáforos para passar direto, deixando Tom atônito. Na escola, Johnny enfrenta o valentão, Dave, um cara popular. Ele passa de propósito e, como esperado, Dave os insulta. Tom o incentiva a seguir, mas Johnny não se contém e explode seu boombox. Não vou mentir, fez-lhe um favor. Quem ainda leva isso para a escola hoje? No almoço, claramente a hora favorita do Tom, Johnny conta o que aconteceu na noite passada. Super animado, Tom pergunta como é a sensação, e Johnny explica que, quando deseja algo, sente um choque elétrico, dentro de seu corpo. Tom diz: "Eu sabia. Você despertou seus poderes de herói." Ele explica que os superpoderes começaram com algumas pessoas que foram a uma ilha misteriosa de navio. Os filhos dos primeiros heróis também tinham poderes, o que significa que Johnny deve ter um pouco do sangue deles. Johnny sabe que não os adquiriu de sua mãe, então deve ter vindo de seu pai, que um dia foi buscar leite e nunca voltou. Tom mostra a ele uma foto famosa dos heróis que quer recriar, e quem sabe, colocar na capa de uma revista. Surge Janice, uma garota de cabelo laranja por quem Johnny é apaixonado. Ela vê os quadrinhos na mesa e comenta que já viu o sinalizador e gostaria de encontrar um herói de novo. Isso anima Johnny, mas não por muito, pois Dave, o valentão, vê Janice falando com eles e manda ela se afastar das aberrações, saindo. Mais tarde, após a escola, os dois vão ao fliperama, e Johnny usa seus poderes para ajustar a máquina, permitindo tentativas ilimitadas. Enquanto jogam, Tom comenta que Johnny poderia se juntar ao Sindicato da Justiça de Utopia e lutar com heróis famosos. Johnny acredita ser sua verdadeira vocação, e após refletir, decide chamar seu herói de Electro Boy. De repente, do nada, Dave e seus amigos surgem e humilham Johnny diante de Janice, que ri dele. Tom diz a Johnny que sempre o admirou. Quando Johnny, triste, volta para casa, pergunta à mãe quem é seu verdadeiro pai, mas ela o manda para o quarto, pois está ocupada consertando a TV. No quarto, Johnny começa a desenhar uma fantasia, e no dia seguinte, durante o almoço, mostra a Tom, que acha que é um lixo. Sendo o nerd dos super-heróis, ele diz a Johnny que fará o design, e mostrará no fliperama depois da escola. Johnny está super animado com seu projeto e mal pode esperar para começar a trabalhar nele. Em casa, ele experimenta várias roupas e trajes na frente de Tom. Quando finalmente acerta, ele costura o logotipo na camiseta. Nos dias seguintes, Tom vira uma espécie de mentor para Johnny. Após ser seu saco de pancadas humano, Tom diz que precisam despertar seu espírito e leva Johnny ao arcade enquanto está fechado, dizendo para ele apenas virar de lado. Então, Johnny coloca a mão na caixa elétrica, mas usa muita energia, fazendo o letreiro explodir completamente. Depois, ele tenta fazer Johnny voar usando seu poder, já que os melhores heróis se locomovem voando. No entanto, Johnny flutua sem saber como descer. No dia seguinte, eles procuram problemas na vizinhança para que Johnny possa estrear. Porém,
Nada acontece, e o gordo do Tom não resiste a comer doces sempre que pode. Nenhum super-herói apareceu nesta cidade antes, então eles optam por estrear na piscina local, já que todos estarão lá, com as férias de verão chegando. Após a escola, Johnny se prepara para estrear como Electro Boy, e Tom está pronto com a câmera. É hora do show, e Johnny ainda se ajusta, mas de repente se lança ao céu, perdendo o controle. Depois de se recompor, Johnny desce e paira sobre a piscina. As pessoas na piscina começam a notá-lo, e então Johnny se apresenta como Electro Boy. Ele afirma que, de agora em diante, protegerá o bairro e combaterá o crime. Todas as crianças ficam animadas. Ele vê Janice olhando para ele, o que o faz sorrir. Contudo, Dave o reconhece e grita: Johnny Bolt. Isso confunde Johnny, e logo Dave e seus amigos começam a insultá-lo, chamando-o de perdedor e zombando do traje de Johnny Bolt. Idiota. Como Janice percebeu, Johnny cede à pressão e perde o controle, caindo direto na piscina. Segundos depois, um choque elétrico atinge, e, instantaneamente, todos na piscina morrem eletrocutados. Adeus, heroísmo. A cena é horrível, e provoca uma onda de tragédias. As pessoas fogem de Johnny. É um caos total. Ao perceber o que fez, o coração de Johnny dispara. Após toda a aprovação, Johnny enlouquece. Tom tenta acalmá-lo, mas Johnny sonhava em ser um herói renomado. Em sua fúria, acidentalmente eletrifica o caixa eletrônico, fazendo notas de $50 voarem. Depois, faz isso de propósito, tirando o quanto quiser. Com suas chances de ser herói destruídas, Johnny diz que será um super crook de verdade. Quase 20 anos depois, encontramos Johnny preso na prisão Supermax, uma instituição projetada especificamente para conter criminosos com habilidades superpoderosas. Após cumprir 8 longos meses de detenção, Johnny finalmente está sendo libertado. Os guardas removem o colete de restrição que bloqueava os poderes de Johnny, e com a intenção de começar uma nova fase em sua vida, ele se dirige calmamente à saída da prisão. Ao sair, ele observa atentamente as decorações que estão sendo transportadas para dentro. Um guarda que escolta Johnny o informa sobre uma comemoração planejada para ser realizada na prisão. Um presente de Christopher Matz, infame conhecido como o Bastardo e o super-vilão mais famoso do mundo, com o poder de explodir psiquicamente as cabeças de suas vítimas, sempre que elas se cruzam com ele, para a equipe e os detentos da prisão. Ao chegar à saída, Johnny se despede do guarda, enquanto tira seus óculos escuros. Do lado de fora, Johnny é recebido por sua namorada, Casey, que veio buscá-lo na prisão. Chegando em casa, Johnny só quer se soltar, mas entra na sala e encontra seus melhores amigos aguardando por ele. Ele abraça os amigos, que esperaram quase um ano por sua libertação. Eles fazem uma festa com pizza para celebrar. Enquanto isso, a comemoração na prisão Supermax é organizada por Christopher Matz. Um prisioneiro que duvidava das habilidades do bastardo é corrigido quando outro prisioneiro com corte de cabelo a Karen menciona Danny. Danny enganou Matz e sumiu. Em resposta, Matz começou a matar todos próximos a Danny, levando Danny à loucura. Matz, ou o bastardo, é um vilão brutal e implacável. Um guarda que ouviu o prisioneiro confirma a história trágica de Danny, pois os poderes de Matt o fazem explodir as cabeças de suas vítimas à distância. Muitas mortes causadas por ele nunca foram ligadas a ele. Matz é chefe do maior sindicato de supervilões, a Network. Na casa de Johnny, a festa segue animada. Seus amigos falam sobre um assalto planejado desde sua partida. O plano é algo inédito. Atacar 10 joalherias em 10 minutos. Isso é possível porque todas as lojas estão bem próximas umas das outras, e raramente ocorrem crimes no centro da cidade. Portanto, é menos provável que os super-heróis venham a interferir em seus planos. Johnny é o que mais vende na estratégia bem elaborada. Por outro lado, Casey, que ouviu tudo, não está nem um pouco satisfeita com essa situação. A própria Casey trabalha em uma lanchonete e só deseja que Johnny deixe a vida de vilão para trás e consiga um emprego normal, tornando-se um broke. No entanto, Johnny se recusa a trabalhar para alguém. Casey se cansa dos amigos dele, que apoiam as decisões erradas de Johnny, e usa seus poderes para mandá-los embora. Sozinhos, Johnny e Casey começam a se despir. Enquanto isso, o Sr. M. Matz, recebido por Salamander, informa que a festa na prisão correu bem. De volta a Johnny, ele diz a Casey que provavelmente fará o assalto amanhã. Casey tenta convencer Johnny, mas ele explica que estão desesperados por dinheiro devido à sua prisão. Casey revela que o plano do roubo foi feito pela rede, não pelos amigos. Assim, parte dos bens seria dada à rede como pagamento. Casey lembra Johnny da crueldade da rede para conseguir dinheiro. Johnny diz que precisamos de emoção,
e Casey concorda. No entanto, ela diz que é importante ter equilíbrio. O plano de roubo é arriscado e não vale a pena. Johnny, aparentemente convencido, concorda em não roubar amanhã. Mas, a seguir, vemos Johnny já no assalto, preparando-se para roubar a última joalheria com seus amigos. Tudo vai bem, até que notam um item caro, e sem resistir, decidem roubá-lo, só para perceberem que já tinham ido embora. Horas extras, e agora a polícia está atrás deles. Com o alarme disparado, eles fogem rapidamente. Assim que decolam, policiais próximos são alertados e agem. Perto dali, um policial careca, preconceituoso contra supervilões, acelera e se junta à perseguição. Ao alcançar Johnny, o policial careca tenta encurralar os bandidos, colocando seu carro à frente e reduzindo a velocidade, forçando a polícia a agir. O policial tenta impedi-los de fugir. No entanto, quando o policial estava se aproximando, Johnny usa seus poderes de choque para fritar os carros da polícia, fazendo com que o plano de encurralá-los falhasse de forma miserável. Enquanto Johnny e seus homens continuavam a fuga, eles mais uma vez enfrentaram um grupo de carros de polícia que bloquearam a estrada à frente deles. Depois de ter sua fuga completamente bloqueada pelos policiais, Johnny conta com a ajuda de seu companheiro de equipe, Transmit, que usa seus poderes para teletransportar todos eles, passando pelos carros de polícia que bloquearam a estrada. Enquanto isso, Casey, assistindo ao noticiário, reconhece Johnny de imediato e fica furioso por ele ter quebrado a promessa de não voltar a ser bandido. De volta a Johnny. Johnny novamente conta com a ajuda de seu colega Frostbite para criar uma enorme trilha de gelo, fazendo os carros da polícia perderem a aderência e interromperem a perseguição. Após escapar, Johnny pergunta aos amigos se o roubo foi planejado pela rede, mas eles não respondem. Além disso, ele reclama de não querer voltar para a Supermax, a prisão para vilões com superpoderes, um dia após ter saído. Depois de um tempo, os vilões percebem que helicópteros da polícia trazem o super-herói conhecido como Man Mountain. Eles tentam seguir em frente, mas Man Mountain os faz desacelerar. Johnny beliscou dá um choque nele, machucando-o por um segundo. Mas os outros vilões também atacam para derrotá-lo. Após Kismet, amigo de Johnny, usar seus poderes para azar a Man Mountain, ela é atingida por aviões e queimada por produtos químicos letais, imobilizando-a. Após derrotá-la, Johnny e seus homens seguem em frente, mas são interrompidos pela chegada de outro super-herói, Rubberball, que até tira fotos com fãs. Vendo a confiança de Rubberball, Johnny tenta atacá-lo, mas não consegue acertar devido à sua velocidade insana. A determinação de Rubberball em detê-los é assustadora, destruindo tudo no caminho. Após um tempo, Rubberball derruba a moto de Transmit, que se teletransporta para Johnny. Enquanto avançam, Rubberball derruba prédios para detê-los. Após uma intensa perseguição, Johnny conta com a ajuda de Frostbite, que cria pilares de gelo com seus poderes. Finalmente, Frostbite imobiliza Rubberball com suas habilidades de congelamento. Com Rubberball imobilizado, Johnny usa seus poderes de choque para nocauteá-lo, enquanto Kismet esmaga suas pernas antes de continuar a fuga. Ao se aproximarem do helicóptero para escapar, são teletransportados de volta para a cidade por Praetorian, um super-herói da União da Justiça, como os Vingadores em Kakani. E ele imediatamente ganha. Johnny atraiu a atenção dos espectadores, pois era considerado um dos super-heróis mais renomados. Ele possui 200 habilidades diferentes, algumas das quais nem ele mesmo tem conhecimento. Enquanto está na frente de Johnny, Praetorian utiliza seus poderes de clonagem para criar várias duplicatas de si mesmo. Quando ele ordena que Johnny e seus amigos se rendam, os 4 optam por fugir. No entanto, com todas as suas duplicatas, Praetorian é capaz de usar um número incontável de habilidades simultaneamente. Como esperado, 1 a 1, os amigos de Johnny são derrotados por Praetorian. Johnny, o último sobrevivente, critica Praetorian por usar 4 clones contra ele. Para uma luta justa, Praetorian libera seus clones, enfrentando Johnny em combate 1 a 1. Contudo, ao mudar de ideia, Praetorian ignora os crimes de Johnny, com pena dele, sabendo que foi pego após um dia fora da prisão. Depois de avisar Johnny e seus amigos, Praetorian levanta voo e sai rapidamente. Logo em seguida, Casey aparece e pede a Johnny que entre no carro. Johnny se dá conta de que a aparição de Praetorian foi, na verdade, uma ilusão criada por Casey com seus poderes mentais. Os amigos de Johnny ficam realmente impressionados com o que Casey consegue fazer. No entanto, Casey admite que conseguiu controlar Praetorian apenas por pura sorte. Como Praetorian adquire novos poderes a cada 2 dias, não dá para saber quais ele possui ou terá. Casey repreende todos por serem imprudentes no roubo. Porém, ninguém ouve.
pois Johnny e os amigos estão focados nos espólios. Enquanto isso, nos aposentos da sede da União da Justiça, Praetorian está confuso. Sem entender por que deixou Johnny e seus amigos escaparem impunes, a cena muda para Casey, que cuida dos ferimentos de Johnny. Frustrada, ela diz a Johnny que não pode continuar vivendo do jeito que está agora. Ela avisa Johnny que acabará deixando-o se ele continuar a se aventurar de forma arriscada. Além disso, ela está furiosa com o fato de Johnny ter mentido na sua cara. Ela aconselha Johnny a fazer um grande golpe de uma vez por todas, e depois se aposentar vivendo do dinheiro ganho por esse mesmo motivo. A própria Casey trabalha como garçonete em uma cafeteria enquanto estuda para o mestrado, pois sabe que a recompensa vale a pena. No final, Johnny lhe pergunta se eles conseguiriam encontrar um trabalho tão gratificante. Vendo a disposição de Johnny em participar de seus desejos, Casey começa informando-o sobre o Heat, que foi um criminoso notório no passado. O Heat roubou muitos bancos e lojas, mas nunca matou ninguém em toda a sua carreira como criminoso. O Heat era uma verdadeira lenda viva, além de ter sido professor de Casey. Casey então revela a Johnny que o Heat estava reunindo uma equipe para realizar um grande trabalho, a pedido de um cliente estrangeiro. Eles tinham a missão de recuperar um item que havia sido roubado, e, em troca, receberiam uma quantia de $50 milhões. Esse valor seria mais do que suficiente para cobrir suas necessidades por um longo período de tempo. Johnny aceita o trabalho, já que Casey também apoiava a ideia. No dia seguinte, Casey e Johnny vão a Chicago para encontrar o Heat. Casey leva Johnny à lavanderia do Heat para o encontro marcado. O Heat, ou Carmine, cumprimenta Casey e fica contente por ela ter aceitado a oferta. Carmine revela que abriu uma lavanderia a seco para parecer comum. Ele surpreende Johnny ao dizer que já sabia do seu superpoder elétrico. Enquanto caminham pelo corredor, Johnny nota alguns equipamentos antigos emoldurados na parede. Carmine explica que usou esse equipamento para queimar portões vigiados. Johnny descobre que Carmine não possuía superpoderes e que, na verdade, dependia de seu equipamento. Ele então volta sua atenção para os artigos de jornal emoldurados que relatam a prisão do Heat em várias ocasiões. Ao contrário da lenda, Carmine admite que, de fato, ele teve uma série de prisões ao longo do tempo. No entanto, ele está muito satisfeito em aproveitar a lenda falsificada que criou sobre si mesmo, criando uma imagem de que ele é um super-vilão, entre aspas, para a população comum. Johnny chama Carmine de fraudador. Diferente de Carmine, Johnny gostava de assumir riscos reais, sem inventar mentiras sobre si mesmo. Carmine leva Johnny e Casey ao seu escritório, onde todos os outros membros da equipe estavam presentes. Carmine diz que reuniu uma equipe de vilões obscuros para não serem confundidos com a rede. Um deles, chamado Fantasma, percebe que estavam prestes a assumir um trabalho tão difícil que nem a rede aceitaria. O Fantasma chama Johnny, um vilão perfeitamente obscuro para a tarefa. Johnny vê isso como um insulto à sua habilidade e começa a socar o cara no rosto. O Fantasma continua provocando Johnny, incentivando-o a demonstrar seus poderes para todos os presentes. Johnny provoca um blackout nas áreas próximas. O Fantasma então começa a exibir seus poderes, que lhe permitem atravessar Johnny com facilidade. Como o nome sugere, o Fantasma podia controlar sua massa corporal, permitindo-lhe atravessar objetos no passado. O Fantasma foi atacado por alguns prisioneiros, mas foi salvo por Carmine, que se ofereceu para deixá-lo entrar em sua gangue no presente. Carmine continua a reunião revelando os detalhes da missão. A missão foi dividida em duas partes. A primeira parte era para eles resgatarem outro membro da equipe, crucial para a segunda parte da missão. Esse membro, chamado T.K. McCabe, havia sido pego pelo super-herói Glorious Gladiator quando foi encontrado cometendo furto. Ele deveria ser transportado de avião para a prisão Supermax. Por isso, eles precisavam resgatar TK antes que ele chegasse à prisão. Johnny reconhece TK como um antigo amigo e se lembra de TK ter poderes fortes. No entanto, ele acredita que ir à Flórida para resgatar TK seria muito caro. Carmine tranquiliza Johnny e os outros colegas de equipe ao revelar que o cliente cobriria todas as despesas. Além disso, quando Mats estava se preparando para passar o controle da rede para a Salamander, a rede estava em hiato. Isso significava que a regra da emissora sobre receber honorários de supervilões seria temporariamente suspensa. Ao garantir à equipe o pagamento que receberiam, Carmine mencionou que revelaria a segunda parte da missão após concluírem a primeira. No dia seguinte, Carmine vai a uma locadora de aviões e se dirige à recepção, mas é informado de que precisaria aguardar pelo seu Cessna. Entretanto, Johnny entra dizendo que precisavam ligar para o 911, pois alguém tinha sido pego pelos Cessnas, hélice. A recepcionista sai, e Carmine e Johnny também, passando pelo homem morto pelo pequeno avião. Eles vão até um avião maior e entram, onde Ghost já os aguardava. Os irmãos Diesel se juntam a eles, animados por partir. Johnny se junta a Carmine na cabine enquanto se preparam para a decolagem. Carmine diz para não se preocupar, mas Johnny afirma que vive para isso.
Ele entrega o manual do avião com as fiações para que ele aprenda e aconselha a não comparar seus poderes com os dos outros, pois isso o enlouqueceria, dizendo que o melhor é encontrar seu próprio estilo no avião. Um guarda da Supermax sente um surto de energia quando Carmine sobrevoa o avião. Carmine pergunta a Johnny se ele pode desativar o dispositivo de restrição de TK, mas Johnny diz que é impossível. A equipe se organiza para o plano B, enquanto o avião da Supermax tenta contato. Johnny desliga os comunicadores enquanto Ghost e 2 membros, os irmãos Diesel, saltam no avião. Seus gritos alertam o gladiador, que vê em choque quando Sammy, um dos irmãos, se lança na hélice. Rod, o irmão maior, tenta atacar o gladiador, mas leva um soco que desloca sua mandíbula, e ainda assim diz a Ghost que eliminou o gladiador. Ghost voa até o avião da Supermax, pronto para atacar os guardas a bordo. Os pilotos falam que precisam chegar à Supermax rapidamente e começam a subir. Carmine pergunta a Johnny se ele pode desacelerá-los, e ele confirma que sim. Requer muita concentração, mas Johnny diz que não foi nada, acrescentando que não pensou em uma forma melhor de mostrar seu estilo. Rod luta contra o gladiador, mas é derrubado, e dizem que pessoas como ele não são nada sem poderes, pois não têm disciplina. Ghost tenta abrir a fechadura enquanto os guardas riem. Carmine fala a Johnny que Ghost era um famoso arrombador de cofres. Ghost não abre a fechadura da TK, então Carmine sugere o plano C, que dizem não existir. Johnny pede a Carmine que os leve mais perto da Supermax e consegue desligá-la. O avião cai rapidamente, com Carmine e Johnny correndo atrás. Durante a queda do Supermax, Johnny diz a Ghost que não havia nada a fazer, pois Carmine percebeu. Ghost pede aos guardas que cooperem, ou todos morreriam, exceto ele. O guarda coopera e TK usa seu poder para parar a queda. Todos comemoram e TK expulsa os guardas do avião. TK pergunta se Johnny estava com eles e todos se juntam para ir. Carmine parabeniza Johnny, Casey, Ghost, TK e os Diesel Brothers pelo bom trabalho e diz que precisam de mais uma pessoa para a próxima etapa. Ele menciona que o trabalho era arriscado, mas tinha um plano para o dia seguinte. Carmine diz que precisam decidir se vão participar. Casey diz a Carmine que, mesmo que todos aceitem, se algo parecer estranho, ela estará fora. Johnny pergunta quem era o alvo. Carmine diz que pode ser visto dali. Casey percebe que Carmine queria que invadissem o Sindicato da Justiça. Os vilões acham que Carmine enlouqueceu e querem desistir, já que era suicídio. Diesel e TK se preparam para sair quando Carmine diz que Brainwave, um dos heróis, podia ler pensamentos e estaria lá em menos de 1 minuto. Ghost segura a cabeça de Carmine enquanto TK tenta se concentrar. Casey diz a Carmine para falar o que queria e lembra que Brainwave não estava lá, mas em Pequim. Johnny diz a TK que Carmine não falou com o outro homem ao telefone, então ele guiará a próxima parte do plano. Eles lembram do tempo na Supermax, onde TK não podia ver seus poderes, e como se conheceram lá. TK fala sobre o guarda que matou um vilão, e Johnny começou a aplaudir enquanto os outros vilões o acompanhavam, chamando o guarda de assassino. Eles afirmam que nunca querem voltar para a Supermax, e todos retornam. Carmine e os irmãos Diesel dizem que estão dentro, e Carmine fala para Casey que eles ganhariam os 50 milhões de Rileys. Os vilões ficam animados, mas Ghost pergunta qual é o plano verdadeiro. Carmine diz que eles roubariam o capacete do Conde Orlok, lendário supervilão da Romênia e patrocinador deles. O capacete dobrava seus poderes, então queriam recuperá-lo. Ghost aceita, mas não quer tocar no capacete. Casey diz que precisam saber o mais importante para derrotar super-heróis, mas Carmine já pensou em tudo. Carmine explica o plano a Casey, e Johnny diz que nem a rede ousaria atacar a união dos super-heróis. Justiça. Ghost diz que o bastardo ia se aposentar. Carmine fala que, se agissem rápido, não precisariam pedir dinheiro à emissora. Johnny diz a Casey que estava dentro e que precisavam fazer isso, mas Casey recusa. Ela pergunta pelo último membro, e Carmine diz que ligaria para Forecast. Forecast atende e diz que estava dentro. Carmine diz a Casey que o Forecast tinha a capacidade de mudar o clima, e depois de ver esse poder forte, ela se conta. No Plaza Hotel, Johnny e Casey fazem o check-in. Quando chegam ao quarto, Johnny está animado, mas Casey não está tão animada quanto ele. Ela olha o papel da reserva e diz que eles eram apenas um casal de fachada. No entanto, Johnny diz que no dia seguinte poderia ser de verdade, pois isso mudaria tudo para eles. Eles celebram com cerveja e prometem deixar o crime para evitar a Supermax.
Quando Casey e Johnny se preparam para ficarem a sós, recebem uma ligação de Carmine, que diz para dormirem bem e não beberem. Mas Johnny desliga. Fora da Union of Justice, Johnny, Diesel, Carmine, Ghost e Casey trabalham num caminhão de cachorro-quente. Sammy reclama que Rod não ajuda enquanto joga paciência lá fora. Ghost pede a Casey que o faça ver algo agradável se parecer que vai morrer, e ela concorda. Johnny diz que não precisaria de ilusões, pois gostaria de ver a verdadeira Casey até seu último suspiro. Johnny conta ao grupo que, desde pequeno, queria visitar o Sindicato da Justiça. Carmine, Ghost, os irmãos Diesel e Casey seguem em frente. Carmine diz que, assim que os super-heróis saíssem, eles derrubariam o sistema de segurança e se cortariam. Ele revela que os objetos reais estavam em um cofre subterrâneo, invisíveis pelo poder de Casey. Johnny, os irmãos Diesel, Carmine, Ghost e Casey procuram o capacete, focando no Conde Orlok. Johnny e Casey lembram de quando atacaram uma adega de vinhos, esperando não repetir o erro. Encontram o capacete mágico e ficam animados. Praetorian chega ao andar G e vê o capacete do Conde Orlok flutuando. Ele se pergunta se está alucinando, e diz a Ghost, que segurava o capacete, que não adianta se esconder. Ele atinge Ghost com fogo, quebrando o capacete. Os vilões ficam chocados, enquanto Praetorian diz que são tolos, pois nunca exibiriam o objeto real, apenas réplicas. Ele revela que os objetos reais estão em um cofre subterrâneo, mantidos invisíveis pelo poder de Casey. Hermione exclama que está no subterrâneo e pede para Ghost ir lá. Ghost desce enquanto Praetorian joga colunas do prédio contra eles. Praetorian nota algo na cabeça, como em São Francisco, atingindo Casey. Ele revela todos os vilões e diz a Johnny que sente que já se conheceram na União da Justiça. As pessoas fogem enquanto o pretoriano se aproxima de Johnny. Ele diz que nunca encontrou o pretoriano antes e reclama que foi ele quem os achou. O pretoriano entende o plano deles e quer resolver a situação. Ele lança água em Casey, mas Johnny a protege. Carmine diz que devem escapar enquanto podem. Então ele pega Casey e fogem. Pretoriano joga uma pedra grande nos vilões, enquanto Johnny manda Carmine ir embora. Os irmãos Diesel reclamam que Praetorian tem muitos poderes, e nem sabem qual será o próximo. Praetorian revela que seu próximo poder são olhos de laser, e começa a atirar, matando muitos civis. Rod e Sammy tentam atacá-lo, mas mesmo quando Sammy enfia o dedo no olho de Praetorian, ele se estilhaça. Praetorian quebra o braço de Sammy e o lança em Johnny, que acabara de atirar nele. Praetorian atira em Johnny enquanto Carmine e Casey se escondem. Johnny sai dos escombros enquanto Ghost tosse. Confuso, ele vê Praetorian perseguindo Johnny e encontra o capacete do Conde Orlok. Praetorian diz que Johnny é patético, e Johnny pergunta se ele não está exagerando. Ele questiona Praetorian sobre atacar sua própria sede, mas ele não se importa, dizendo que nunca é fácil. O pretoriano diz a Johnny para se preparar para morrer enquanto acende bolas de fogo nas mãos. Mas Johnny liga os aspersores e o desativa por um tempo. Johnny e Ghost se reúnem. Ao ver Carmine, ele pede a Ghost para usar o capacete e dizer as palavras mágicas, mas Ghost hesita por acreditar que é amaldiçoado. Após convencê-lo, Ghost aceita, mas ninguém sabe o feitiço. Porém, dentro do capacete estava escrito Expelliarmus, Supercalifragilistic. Então, Ghost percebeu que esse era o feitiço. Enquanto discutem quem deve usá-lo, o Pretor Prien desperta, pronto para enfrentá-los. Ghost diz o feitiço, coloca o capacete, e ele se ativa. Ele deseja ser transportado para um local distante e seguro, e eles somem da vista do pretoriano. TK e Forecast também são levados para um lugar seguro. Ghost, Carmine, Johnny, TK, os irmãos Diesel, Forecast e Casey fogem enquanto Ghost tenta retirar o capacete. Johnny pergunta a Casey se está bem, mas ela quer saber onde estão. Carmine diz que estão em Block Black Rock, na Romênia. Casey diz a Johnny que foi por pouco, mas todos estão felizes. No fim, foram bem-sucedidos. Um mordomo se aproxima e diz para se sentirem em casa. Carmine sugere comemorar com um brinde, dizendo que o Conde Orlok voltará como o maior supervilão de todos. Imparável até para a rede. O mordomo concorda e menciona que todos foram convidados para o novo sindicato, que Casey lembra de ter ouvido falar. Carmine diz que o sindicato existia antes da rede, e Casey vai tomar banho. Carmine fala ao grupo sobre o sindicato do Hit Count, Orlok e o Bastardo. Enquanto isso, a União da Justiça começava, então foram para a Europa. Carmine diz que eram ótimos juntos, mas Orlok e o Bastardo nunca se deram bem. Como todos os supervilões, traíram-se e o Bastardo criou a rede de trabalho. Depois,
O castelo virou um clube e estúdio de cinema. O sindicato tinha sido fundado há 30 anos. Casey sai da banheira, mas alguém que admira seu corpo a observa. Casey entra na sala e percebe que todos já estão bêbados. A campainha toca e os irmãos Diesel ficam animados com a chegada da pizza. No entanto, quando Hot abre a porta, leva um soco no rosto de Praetorian, que impede qualquer movimento. Ele ri e diz ao chefe que tudo estava claro. O bastardo entra e pergunta se interrompeu uma comemoração. Ele diz a Carmine que não acreditava em seu esconderijo. Praetorian comenta que não podiam crer que um super-herói como ele estava com um vilão assim e revela ser agente duplo. O bastardo diz que jamais pensaria que o Hit se uniria ao Conde Orlok novamente e que precisam corrigir o comportamento. Praetorian diz que sabiam onde estavam porque Carmine gritou o Rock antes de desaparecerem. Praetorian fica impressionado com o poder do capacete do Conde Orlok, mas o bastardo diz que não deve ser subestimado, e acrescenta que, mesmo prestes a se aposentar, precisava proteger a rede. Praetorian diz que precisavam dar mais do que os 30% habituais, pois não podiam operar pelas costas da rede. O bastardo diz que levaria tudo, e que a traição justificava pagamento extra em sangue. Ele diz que normalmente mataria um familiar, amigo ou amante, mas não estava com vontade sendo observado. O bastardo explode a cabeça do mordomo. A pizza chega à porta, e Orlok se revela, dizendo que estava no sótão. Ele não vê o bastardo parado atrás dele, e pergunta onde está seu capacete. Ele se vira, e vê o bastardo, que lhe diz que odeia surpresas. Ele fica em choque com a presença do bastardo, e começa a gritar, mas o bastardo também faz sua cabeça explodir. Praetorian e o bastardo vão embora com todo o dinheiro. Mas antes de ir embora, Praetorian lhes diz para não contar a ninguém o que aconteceu ou eles os matariam. Johnny liga à TV que transmite notícias sobre o ataque ao Sindicato da Justiça, informando que a Praetorian recuperou o capacete do Conde Orlok. Johnny assiste triste enquanto bebe diesel. Os irmãos TK e Carmine também estão desanimados, e Ghost comenta que o capacete é inútil agora que Orlok morreu. TK acrescenta que Mats e Praetorian são fortes demais para eles. TK reclama da equipe ruim, mas Johnny lembra que eles o salvaram. Ghost tenta sair e agradece a Carmine por lhe dar esperança, mas Sammy lança um machado nele. Quando ele devolve, os irmãos Diesel atacam juntos. A previsão do tempo traz chuva na briga, separando-os. Depois, o barman diz que Carmine era um velho tolo por dormir no bar. Mas Johnny comenta que o assalto deveria ter sido melhor planejado e ser o maior do calor. O barman não se importa e faz igual. Ele pede que Johnny pague as bebidas de Carmine, então Johnny vai ao caixa eletrônico e saca dinheiro. Mais tarde, Johnny e Casey dirigem, mas Casey está calada, sem vontade de falar. Ao estacionarem, Casey chora e bate no carro. Johnny apenas a abraça. Quando saem, Johnny se ajoelha e diz que, mesmo não podendo ser vilões, quer ficar com ela e construir uma vida juntos, um anel sem eletricidade. Casey sorri, diz que está bem, e eles se beijam. Na véspera do casamento, Johnny se barbeia, abre a porta e não vê ninguém. Ele é sequestrado e acorda em um carro. Frostbite diz que era sua última noite de solteiro, então Transmit e Kismet queriam dar-lhe uma despedida de solteiro. Eles são expulsos de um clube de striptease por serem vilões, e estão bem bêbados. Sem dinheiro, Johnny invade um caixa eletrônico, chocando seus amigos. Ele explica que fazia isso na infância. Frostbite pergunta se Johnny não gostaria de fazer um último grande trabalho por Casey, mas Johnny diz que agora estaria limpo. Kismet menciona que sua mãe dizia que o dinheiro é sempre o motivo do casamento por amor. Termine com amigos em divórcio, e diga que havia muitos caixas eletrônicos por perto. Transmite traz os trajes, e Johnny concorda em fazer isso. Eles viajam em uma grande carroça, e Johnny hackeia os caixas eletrônicos para Transmit se teletransportar e pegar o dinheiro. Eles viajam, e Johnny quer ir a uma livraria comprar um presente para Casey, que queria livros de MBA caros. Os policiais chegam à cena do crime, e Johnny transmite. Frostbite e Kismet começam a correr. Praetorian se junta aos policiais, e se pergunta onde estão os vilões. Os policiais informam que eles estão dentro de um trem, então eles se dirigem à estação, onde ele embarca no trem e encontra o grupo de vilões. Johnny começa a fugir de Praetorian, que muda o foco de seus amigos para ele. Quando Johnny pensa que conseguiu escapar, ele se vira e vê o gladiador encarando-o, recebendo então um soco no rosto. Enquanto isso, Johnny é capturado e levado de volta para a Supermax. Seu colega de cela sugere jogar xadrez, mas Johnny está triste por não poder telefonar. 5 anos depois, Casey trabalha em uma lanchonete. Johnny entra de terno e a cumprimenta alegremente. Ele pede desculpas, mas Casey diz que não tem nada a dizer, e ele deve ir.
Ele explica que roubou para comprar algo legal para o casamento, mas ela não quer ouvir. Sentindo-se traído, Johnny pergunta o que ela fazia em uma lanchonete e sobre seu MBA, já que era poderosa e inteligente. Ela diz que foi expulsa por socar um professor que tentou apalpá-la. Ela menciona que sempre teve notas baixas e, mesmo como vilã, precisou trabalhar em equipe pedindo para ele sair. Carmine entra assustado e cai na cafeteria. Ele pede a ajuda deles. Johnny lê um diário onde fantasiava ser o Electro Boy e ser parte do Sindicato da Justiça. Enquanto isso, Carmine dormia assustado e Casey estava indisposta, dizendo a Johnny que não acreditava que Carmine tentou enganar o Cassino Salamanders. Johnny teme que não consigam 100 milhões. E sabe que Carmine seria morto se não puderem pagar. Casey diz que a única opção é tirá-lo do país. Mas Johnny diz que obteve informações na Supermax, porém Casey ignora e manda ele sair. Johnny não acredita que o Carmine que conhecia faria isso. Johnny lê sobre o Electro Boat Boy e sorri, lembrando. Carmine e Johnny visitam Ghost, que diz não poder ajudar, pois todos os trabalhos de Carmine acabam em desastre. Mas Carmine diz que a ideia não foi dele. O fantasma de Johnny diz que não é mais vilão e faz um bom trabalho como arquiteto. Johnny pede ajuda para Carmine, então Ghost oferece ajuda para morar fora do país, agradecendo pelo que ele fez no passado. TK deixa o emprego, mas precisa descarregar um caminhão. Ele usa seus poderes para agilizar, mas seu chefe se enfurece, dizendo que não poderia usá-los. No entanto, TK diz que sua esposa será demitida se ele não voltar para casa a tempo. Seu chefe ordena que ele coloque tudo de volta e descarregue novamente, mas Johnny aparece e sugere que ele precisa de um novo emprego. TK avisa que deve evitar problemas. A previsão do tempo faz chover para vender guarda-chuvas. Johnny se aproxima e percebe que ele estava causando toda a chuva. Os irmãos Diesel estão em uma luta de gaiola que Carmine e Johnny acham nojenta. Rod e Sammy vencem, e Johnny acha que precisará da ajuda deles para seu plano dar certo. TK, Carmine, irmãos Diesel, Ghost e Forecast se juntam a Johnny, que diz que a lenda de Electro Boy estava para começar. Casey entra e diz a Johnny que seu plano precisa funcionar. Johnny bebe enquanto Casey pede para revelar o alvo. Johnny diz que ela saberia em breve, mas precisavam de mais um membro na equipe. Carmine acorda quando Casey menciona que o alvo estava presente. Johnny cumprimenta Glenda, que comenta que não conseguiu decidir a roupa para o encontro. Johnny diz que ele fica melhor com um terno justo. Glenda pergunta o que ele quer dizer, e Johnny lhe pede para sentar, chamando-o de gladiador. Ghost diz que Johnny é louco, mas Johnny revela que o conhecia pela Supermax e sabia de suas traições à esposa, irritando o gladiador. Johnny ameaça enviar uma foto íntima se ele reagir. Gladiador pergunta o que ele quer, e Johnny pede ajuda em um assalto, o que o irrita mais, dizendo que trabalhar para ele nunca teria significado. Johnny conta que o roubo ocorreu em uma ilha ao sul do Japão, fora dos limites da União da Justiça e da Rede. O gladiador e os amigos de Johnny se perguntam se ele realmente queria enfrentar o bastardo, mas Johnny menciona que o Praetorian também estava lá, o que desperta o interesse do gladiador. Johnny diz que o bastardo estava aproveitando a aposentadoria, tendo aberto o cassino Grand Granite. Ghost se sente excluído, mas Casey diz que isso pode funcionar se entrarem despercebidos. Johnny fala ao gladiador que é uma boa chance de se vingar da Praetorian e oferece doar sua parte para uma instituição LGBTQ, prometendo apagar as fotos. Johnny diz a TK, Carmine, irmãos Diesel, Ghost, Casey e Forecast que há um aeroporto na ilha. Então a segurança será rígida. Casey não quer usar seu poder, pois não pode criar uma ilusão sem preparação. Ela só conseguiria esconder uma ou duas pessoas. Eles embarcam no avião e chegam à ilha. Lá, Ghost se separa, e Johnny e Casey abrem as pastas dos irmãos Diesel. Os outros pegariam uma balsa, mas também saltariam dela. Na ilha, o gladiador chega nadando borboleta rapidamente. Johnny, TK, Carmine, os irmãos Diesel, Ghost, Casey, Gladiator e Forecast fazem uma pausa nas fontes termais. Casey se disfarça para não ser vista nua, e Johnny diz que só ele poderia vê-la assim. Mas ela responde que só não desperdiçaria esforços com ele. Os irmãos Diesel dizem ao Gladiator que lamentam como as coisas aconteceram da última vez que o viram. Mas ele diz para não falarem com ele, pois está lá apenas para destruir a Praetorian. Ghost estava quieto porque estava nervoso com o ataque ao bastardo. Mas Johnny diz que eles têm um plano perfeito. TK, Forecast e os irmãos Diesel querem saber sobre o plano.
dizendo que a primeira parte seria ir até a porta da frente de Matt. No cassino, Carmine e Johnny entram, com o primeiro empolgado que tudo aquilo poderia ser deles. Ghost diz que não sabia de cassinos assim no Japão. TK tenta um jogo, mas tenta mudar de lugar. Quando perde, Ghost o impede de usar poderes. O bastardo olha o cassino com Praetorian, e vão à sala VIP para conhecer convidados do Oriente Médio. Casey e Johnny olham uma recriação da mansão do bastardo feita por Casey, enquanto os irmãos Diesel se juntam. Ghost se pergunta como ela conseguiu sem ser detectada pelos sensores. Ela diz que ao tocar alguém, lê mentes sem ser detectada. Carmine diz que fez sua parte e menciona sensores de superpoderes no andar principal. Mas Ghost fala que o problema são as salas subterrâneas ligadas às salas VIP. Na parte de trás, Forecast chega atrasado porque tomou banho. Quando o gladiador se junta ao grupo, Carmine informa que o objetivo é levar a maleta do bastardo, que na verdade é um grande cofre. O verdadeiro desafio são os sensores que podem desativar seus poderes. Carmine explica que a unidade geralmente está desligada. Mas se os sensores detectarem o uso de superpoderes, ela é ativada, então precisam desativar todo o sistema. Querem que Ghost use seus poderes para chegar lá. Mas ele diz que a ilha é enorme, e ele se perderia e morreria. O gladiador diz para desistirem. Mas Johnny lembra que quando um novo supervilão é registrado, o software é atualizado. Isso significa que o sistema precisa reiniciar para que possam destruí-lo. Então, Carmine diz que eles se dividiriam em 2 grupos para entrar. Carmine, Ghost, TK, Forecast, Johnny, os irmãos Diesel e Casey, brindam. Ele agradece e aprecia o senso de dever deles. Casey se pergunta por que Mads fez com que nem ele pudesse usar poderes na mansão. Mas Carmine sabe que ele odiava superpoderes. Johnny menciona que tem roupas novas para o plano. Mas o gladiador se recusa a usar. Casey está sozinha na praia quando Johnny se junta a ela. Eles caminham juntos e Johnny pergunta se ela realmente vai partir. E ela confirma. Ele elogia seu trabalho e diz que ela ainda pode continuar. Mas Casey explica que, mesmo superando os roubos, queria ajudar com o calor. Johnny admite que fez muitas besteiras, mas a maior foi deixá-la ir. Eles olham para o céu e há uma faixa dizendo, I'm sorry. Johnny diz que entendeu e que seria seu último assalto. Eles se beijam. Depois, enquanto Johnny dorme, Casey o observa e parte. No aeroporto, ela diz que o plano era arriscado e não queria repetir o erro de desligar na cara dele. Johnny, TK, Carmine e Forecast aceitam que ela os deixou e concordam em não usar seus poderes. Planejam infiltrar-se na sala de segurança com o dispositivo de supressão para forçar a atualização. Fazem um buraco e chegam ao subsolo, mas um alarme soa. Sabem que não podem usar poderes, pois muitos ninjas se aproximam. Johnny usa seus poderes sem querer, ativando as armas. Então, Carmine atira neles com suas armas. Johnny inicia uma atualização e percebe que agora eles podem usar seus poderes. A cena corta para Casey, que tenta pegar um voo de volta para casa. No entanto, ela é capturada por Praetorian e o bastardo. Praetorian revela que reconheceu Casey por causa de um ataque anterior. Tentativas de controlá-lo no passado. De volta a Johnny. Johnny diz a Carmine e TK que acreditava que estavam no lugar certo. Eles estão acompanhados pelos irmãos Diesel, Gladiator e Ghost. Forecast se junta a eles fazendo nevar. Johnny acha que é uma boa ideia para as bordas da porta. Após congelar, Sammy utiliza seus braços metálicos para arrancar a porta. Eles olham para baixo em direção ao cofre, que estava completamente embaixo, e saltam juntos. Ghost observa através de uma parede para ver quantos guardas estavam do outro lado da parede, e finalmente eles conseguem passar. Johnny explica para eles que havia uma armadilha adicional que detectava qualquer pessoa, exceto os tapetes, e os despedaçava. No entanto, havia um botão que poderia desligar o laser. No final do corredor, os irmãos Diesel se preparam cuidadosamente para correr até o botão, e então saem correndo. O laser atinge Sammy e Rod, mas ambos se regeneram rapidamente e continuam sua corrida. Após 5 minutos intensos, Sammy finalmente consegue alcançar o botão e o desativa. Após todos atravessarem em segurança, Carmine usa suas pistolas de calor para derreter a porta rapidamente. Eles chegam à maleta com o ouro. Carmine avisa que o sistema reiniciará em breve, então começam a sair. TK diz a Johnny que levaria sua família para a Ásia com o dinheiro. Os irmãos Diesel, Ghost, Carmine, Forecast e Gladiator também correm com eles. Quando Praetorian surge, dizendo que eram tão estúpidos quanto pareciam. O bastardo fala no sistema de som, perguntando se achavam que escapariam e por que o roubariam sabendo quem ele era. Johnny zomba, dizendo que ele era velho demais para detê-los. Isso irrita o bastardo, mas o sistema de supressão de energia é reiniciado.
O bastardo diz a Praetorian que agora pode matar o grupo. Johnny diz ao gladiador que agora é a vez dele enfrentar o Praetorian. No entanto, o gladiador demora enquanto Pretty Praetorian acerta um soco no rosto de Johnny. O gladiador diz a Johnny que estava aguardando para vê-lo ser atingido. Mesmo sem poderes, Praetorian parece demorar para vencer os vilões. Praetorian derrota todos os vilões, afirmando que sem seus poderes, eles não valem nada. O gladiador decide que já basta, e diz a Praetorian que não entende como ele caiu, sendo o guarda-costas do bastardo. Praetorian tenta atacá-lo, mas Gladiador segura seu pulso e revela seu rosto, assustando Praetorian. Praetorian tenta se defender, mas Gladiador é claramente mais forte, lançando-o para trás e derrubando-o no chão. Quando Praetorian foi derrotado pelo Gladiador, Carmine perguntou se ele estava morto. Johnny diz que ele não deveria ter matado, pois nunca fazem isso. Mas o Gladiador diz que só causou danos cerebrais. Johnny diz que agora devem ir. Casey acena para Johnny, que estava em um barco pequeno e é trazido a bordo. Ela abraça Johnny, mas Carmine diz que precisam ir e eles partem. Ghost diz a Casey que ela realmente teve muita coragem de fazer o que fez. Enquanto o Gladiador sorri, Carmine também comenta que ela seguiu todas as regras necessárias e a elogia como uma grande supervilã. Johnny menciona que ela foi a única pessoa capaz de enfrentar tudo aquilo junto com seus amigos. Eles se abraçam e expressam um ao outro que se amam. Casey comenta que agora eles podem finalmente se aposentar, e Johnny concorda com ela. Os irmãos Diesel e outros comemoram felizes após um ano em um cassino em Manila. Carmine quitou sua dívida de $100 milhões e relaxou, segundo Johnny, e TK levou a família para o leste da Ásia. Forecast investiu em exploração espacial, enquanto Ghost pressionou diplomaticamente o governo grego e comprou terras durante a crise financeira. Rod investiu todo seu dinheiro no sistema de transporte quadridimensional, o que provava que sua máquina do tempo era real e que tinha doutorado em Princeton. Sammy gastou tudo em mulheres e bebidas, enquanto o gladiador garantiu nunca mais ser chantageado, confessando sua deslealdade ao parceiro e casando-se com ele. Johnny, um ano depois, ainda não sabia o que fazer com Mats, pois sabia que ele adorava vingança. Seu velho amigo Tommy trabalhava como redator no New York Times quando recebeu uma carta do Electro Boy, com a selfie que os vilões tiraram ao roubar Mats. Na foto, os vilões usavam trajes da gangue das salamandras. Tommy ficou surpreso. Johnny e Casey estão em um balão de ar quente quando Johnny aponta para o chão e pergunta se ela quer casar com ele. Ele dá a ela um anel verdadeiro e ela diz que vai pensar, beijando-o, encerrando o anime. Não se esqueça de curtir o vídeo se tiver gostado e de se inscrever com as notificações ativadas para não perder mais nenhuma das minhas recapitulações. Até a próxima.